Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quarta-feira, 11 de dezembro, nós temos como tema para o nosso estudo o Espírito Santo. Bom, amados irmãos, o Evangelho de João, ele não fala muito sobre o Espírito Santo, ou seja, ele não é tão bem apresentado, nem tão citado o quanto o Pai e o Filho, mas ele tem seu papel crucial no sucesso da missão de Jesus. Ao lermos o capítulo 1 de João, do versículo 10 e 13, a gente consegue ter esse vislumbre. E eu vou ler para vocês aqui apenas o versículo 13. Diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador em nossas vidas, nós passamos a ter uma vida nova. E assim como Nicodemos lhe perguntou a Jesus: é possível o homem voltar ao ventre de sua mãe? Não. É apenas necessário que nós venhamos a se batizar, a descer ali nas águas. Sim, pois quando nós mergulhamos, nós estamos morrendo para a vida velha, e quando nós levantamos da água, a gente está ali recebendo a vida nova. Ali é o batismo do Espírito Santo. Nós passamos a ter uma vida em Cristo Jesus renovada, uma vida nova. Então foi o Espírito Santo que nos concedeu essa vida no qual Jesus quer que nós venhamos a ter essa vida nova, essa vida espiritual. Que somente através dele a gente consegue ter essa vida. Já no primeiro capítulo de João, vemos que vamos concentrar o papel do Espírito Santo. João nos diz que todos os que receberam o verbo, isto é, todos que creram nele, se tornarão filhos de Deus. Lembra daquilo que a gente falou ontem, no livro de João, no capítulo 3, versículo 18? Que aqueles que não creem em Jesus, eles já estão condenados? Sim. Jesus, ele quer que nós venhamos a ter essa vida nova para que a gente venha a unir a mesma ao céu, à eternidade. Ter essa vida nova com Cristo Jesus nos leva a ter essa vida nova através do batismo, guiado e orientado pelo Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez eu friso, não é o nascimento de carne, ali que vem da vontade humana, vontade da carne, nem da vontade do homem, mas um nascimento que vem de Deus. E a Bíblia ela deixa bem claro que isso só acontece por meio do Espírito Santo. E aqui a gente vê na pergunta 6 algumas características da obra do Espírito Santo. A gente vê em João 3, 5, 8, capítulo 6, versículo 63, 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículo 7 e 11, várias obras do Espírito Santo. A gente vê que quem produz a conversão da vida espiritual, ensina a verdade, é o Espírito Santo. A gente vê que o Espírito Santo ele consola e ele nos ensina a fazer a vontade de Deus. A gente vê que o Espírito Santo ele testemunha somente do Senhor. A gente vê que o Espírito Santo ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, olha só a grande importância do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele te leva a Deus, ele te leva a Jesus, que os mesmos quer que eu e você venhamos a receber a vida eterna, amado irmão. Ellen White diz o seguinte, no Desejar Todas as Nações, página 540. O poder do mal estivera se fortalecendo por séculos, e a submissão das pessoas a este cativeiro satânico era alarmante. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual virão não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Amado irmão, aquela voz que te orienta quando nós estamos fazendo algo errado é a voz do Espírito Santo. Aquela voz que diz do nada no seu ouvido, faz isso, faz aquilo, é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo, dizendo para seus filhos amados, que somos nós, o que é certo e o que não é, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer. O único pecado que não é perdoado por Deus é a blasfêmia. É você pegar uma obra de Deus, uma obra do Espírito Santo, e dizer que essa obra não é deles, e sim de Satanás. Sim, é o único pecado que não é perdoado. O pecado contra o Espírito Santo. Porque ele faz parte da Trindade, ele é o Espírito de Deus. Então, que nós não venhamos a ignorar a voz de Deus, que fala aos nossos ouvidos, que fala na nossa mente, no nosso coração, sempre nos direcionando para fazer o que é correto. Pois a gente pode, a cada dia, estar dando passos largos rumo à nossa condenação. Mas caso contrário, caso nós venhamos a escutar, dar ouvido à voz do Espírito Santo, nós venhamos estar, com certeza nós vamos estar caminhando rumo
a vida eterna, a tão sonhada vida eterna. Amém? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e que nós venhamos a cada dia compreender mais a palavra de Deus e aplicar em nossas vidas e também compartilhar essa mensagem de salvação a outras pessoas. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado porque o Senhor subiu ao céu e deixou o Espírito Santo para nos conduzir para a vida eterna, a tão sonhada vida eterna. Ó Deus, seja paciente conosco, nos perdoa, que a tua misericórdia venha ser derramada sobre nossas vidas nesse momento mais uma vez. É o que eu te peço de já, te agradeço em nome de Jesus. Amém.